Vereadores de São José aprovaram o projeto de lei da internação humanizada em uma segunda votação na Câmara. Paulo Miller vai trazer os detalhes ao vivo com a gente a partir de agora. O que deve mudar, Paulo? Bom dia, bem-vindo. Oi, Lucas, bom dia para você, obrigado, viu? Bom dia para Marta e para quem está cedinho com a gente. Primeiro, precisa ainda da sanção do prefeito Orvino Coelho lá em São José, né? Passou pela segunda votação, está aprovado, agora precisa da sanção para virar lei e também de um decreto para regulamentar. Exemplo do que aconteceu em Florianópolis, né? Que foi realizado aqui em Florianópolis, perdão, é para poder criar as regras de como que vai funcionar. Porque existe um texto base, né, do que prevê esse projeto de lei, mas aí precisa um decreto de regulamentação. Esse decreto de regulamentação, tá, gente, para o pessoal entender, às vezes é um pouquinho difícil entender, toda lei ela precisa de uma regulamentação. É nessa regulamentação que vai ser feito o passo a passo, né, do que pode e o que não pode ser feito dentro dessa nova lei que foi aprovada. Então, no texto base, texto original que foi aprovado aí pelos vereadores, diferente da primeira votação, na primeira votação na semana passada teve aprovação por unanimidade. Ontem, na segunda votação, teve um voto contrário do vereador André Gesser, do PDT. Então foram 15 votos favoráveis, um voto contrário e 2 abstenções. Então, mas o projeto passou tranquilamente ali pela Câmara. Então, o texto ele diz o seguinte, lá em São José, que essa é uma medida extrema. Então, a internação involuntária é somente em último caso. Quando a pessoa em situação de rua, em nível de dependência química ou em nível aí de transtorno mental, oferecer algum risco à integridade física dela e de terceiros. Então, nesse caso, aí se aplica a internação involuntária. Além disso, o prazo de internação, né, é de 90 dias, podendo ser prorrogado, diferente de Florianópolis. Florianópolis não permite ali na lei prorrogação, né, são só 3 meses. E lá em São José, essa internação involuntária não pode ser feita em clínicas de reabilitação, comunidades terapêuticas, né? Geralmente lideradas por igreja, aquelas comunidades. Precisa ser em clínicas especializadas, ou seja, a prefeitura vai credenciar clínicas que estejam aptas a fazer esse atendimento, um atendimento multidisciplinar e esse tratamento dessa pessoa em situação de rua que seja dependente de drogas, de álcool, tem algum tipo de transtorno mental que ofereça risco à integridade física, como eu falei. Além disso, o projeto prevê ainda que se algum familiar quiser, né, for encontrado algum responsável legal por aquela pessoa, quiser a qualquer momento interromper o tratamento dessa pessoa em situação de rua, isso pode ser feito. Então, daí a pessoa faz esse pedido e o tratamento ele é interrompido a pedido de um familiar ou então de um responsável legal. O projeto também prevê que, caso a internação involuntária ela for feita lá em São José, o Ministério Público deve ser comunicado dessa decisão de forma imediata. Tá? Então, é basicamente isso que prevê lá o projeto em São José, aprovado agora, depende da sanção do prefeito e do decreto de regulamentação com todas as regras, para daí sim a lei começar a ser aplicada no município de São José. Já em Florianópolis, a lei está valendo desde ontem. Então, ontem foi sancionada a lei, já publicado também, inclusive, o decreto com a regulamentação, com as regras do que vai poder ser feito, do que não vai poder ser feito, dentro do que prevê esse novo projeto de lei. Então, está sancionada, está valendo e é o que a gente acompanha agora na reportagem. A lei autoriza o município a internar de forma involuntária pessoas em situação de vulnerabilidade social, dependência química e transtornos psiquiátricos. A pessoa em situação de rua ela passa a dar ao Estado a oportunidade de ajudá-la de maneira involuntária, ainda que ela não queira, porque essa pessoa que vai ser levada à internação é aquela pessoa que não se governa mais, que não tem mais juízo do que é certo e o que é errado, e nós vamos, através da Prefeitura, na nossa área médica e de assistência social, levá-la a uma internação para que ela possa recuperar o seu juízo normal e decidir pela sua vida. É, antes de tudo, uma questão humanitária. No final do ano passado, a Prefeitura de Florianópolis fez um levantamento, uma espécie de censo, do número de pessoas que estão vivendo nas ruas da capital. Cerca de 900 pessoas foram cadastradas e, de acordo com os dados levantados, apenas metade utiliza os serviços de assistência social oferecidos aqui em Florianópolis, como este aqui na Passarela Nego Querido. São justamente as pessoas que se recusam a receber ajuda que serão abordadas e encaminhadas para tratamento. Haverá o treinamento dos guardas que estarão envolvidos
também nessa missão, ou que possam ser envolvidos nela, e a partir de então nós estaremos prontos para aplicar tanto a lei quanto o decreto que regulamenta. A vereadora e guarda municipal Mariane Matos relatou uma abordagem que ela presenciou na capital, em que a pessoa em situação de rua se recusou a receber qualquer tipo de ajuda. O cidadão que a gente abordou hoje na praça, ele tinha machucados, ele estava aparentando fazer uso de algum tipo de drogas, né? Mas a gente não tem como avaliar isso se não for um médico. E a partir daí a gente entende que ele precisa de um encaminhamento para ele ter um novo rumo, ter dignidade na vida. Como eu falo, isso é um ato de amor. Ninguém deseja para uma pessoa que ama essa realidade de ver numa praça jogado, de ver machucado, enfim. O presidente da CDL Florianópolis acompanhou a sanção da lei, que, segundo ele, deve trazer tranquilidade para quem circula pelas ruas da capital, principalmente pelo centro da cidade. Além da questão humanitária, que é gravíssima, as pessoas estão precisando ser resgatadas porque não tem mais o autocontrole, isso está impactando todo o nosso ecossistema. Existe um problema de segurança, existe um problema na movimentação do comércio e isso está impactando toda a cidade.